Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho no livro de Provérbios e aprender os conselhos de Salomão, que na verdade são conselhos do próprio Deus para nós, na verdade são mandamentos. Aqueles que seguem esses mandamentos são felizes. Já me expliquei aqui para vocês o contexto do livro de Provérbios, as coisas que acontecem, como se processa. O que o livro de Provérbios diz é o seguinte: não quer dizer, não é um livro de promessas, que se você fizer tudo certinho, é garantido que as coisas que Salomão diz que acontecem com quem tem, por exemplo, sabedoria, vão acontecer. Não é o livro, se você tiver, vai acontecer, isso é inevitável, é garantido, é promessa. Não é assim. Mas na pesquisa de Salomão, na sabedoria que Deus deu a ele, lembram que Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus deu sabedoria para Salomão, e ninguém na história de toda a humanidade foi tão sábio quanto Salomão. Então, nesta sabedoria, ao observar as relações humanas, as relações de homem com Deus, ao observar tudo isso, Salomão fez várias teses, chegou a várias conclusões. E aí ele colocou no livro de Provérbios essas conclusões. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a sabedoria, porque se você abrir aí na sua Bíblia, você vai ver que nós vamos estudar os versículos 13 até o 18 de Provérbios 3. Então deixa a sua Bíblia aberta em Provérbios 3, dos versículos 13 até o 18. Eu vou ler aqui primeiramente, depois eu vou começar a explicação, tá bom? Então veja aí. Feliz é quem encontra sabedoria e quem adquire entendimento, pois o lucro da sabedoria é melhor do que o da prata, sua renda é melhor do que o ouro. É mais preciosa que as joias e nada do que possas desejar se compara a ela. Na sua mão direita há longevidade, na esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são agradáveis e suas veredas são todas de paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e todo aquele que a conserva é feliz. Olha só, coisas boas nós podemos aprender aqui com esse trecho, certo? Mas antes de explicar aqui para vocês, eu quero tratar aqui um assunto com vocês e ver se vocês entendem isso, para a gente fazer um link com a nossa aula, tá bom? Vocês provavelmente sabem o preço de muitas coisas, certo? Vocês sabem qual é o preço de 1 quilo de feijão? Dificilmente vocês sabem, né? Porque vocês não fazem compras. Vocês também não têm dinheiro. Mas vocês sabem o preço de, 1 litro de leite? Vocês tomam leite em casa, não tomam? Mas vocês não sabem o preço desse litro de leite, o quanto o papai, quanto a mamãe pagou nesse litro de leite para você poder tomar junto com o seu Nescau, o seu Toddy, o seu achocolatado, seja lá o que for. Você não sabe o preço, porque você não vai no mercado. Se você vai no mercado, você também não está preocupado com esse preço. Mas você sabe o preço de um PlayStation 5? Qual é o preço de um PlayStation 5? Eu, esses dias, estava zapeando lá no celular e apareceu uma propaganda de um PlayStation 5. E lá estava o preço de R$5.000. Você sabe qual é o quanto precisa trabalhar para conseguir R$5.000? Nós sabemos que esse é o preço do PlayStation 5, certo? R$5.000. Quanto eu preciso trabalhar? Quanto vocês precisam trabalhar? Quanto tempo leva para ganhar R$5.000? Esse tempo, esse esforço, não é o preço do PlayStation 5. Esse esforço, esse tempo, esse trabalho que nós realizamos para conseguir R$5.000 é o valor de R$5.000. Pastor Isaac, está muito confuso. Vejam só, vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem essa diferença. Olha só aqui, ó. Existe uma diferença entre preço e valor. Entre preço e valor. Vou dar um exemplo aqui para vocês compreenderem melhor. Existe diferença ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa.
O preço de um PlayStation 5 é R$ 5.000, já disse para vocês. Mas esse é aquele PlayStation 5 que você ganha no seu aniversário do seu avô e o seu avô logo depois vem a falecer. O valor desse PlayStation 5 para você aumentou consideravelmente, já não vale mais R$ 5.000. Por quê? Porque é o PlayStation 5 que o seu avô deu para você. E qual que é o preço de uma joia? Qual que é o preço de um brinco para as meninas? Dependendo do brinco, se for um brinco de ouro, não muito espalhafatoso, deve ser aí uns 500 a R$ 1.000, que seja. Não tenho ideia, porque eu não compro brinco ainda. Compro para minha esposa, mas faz tempo que eu não compro brinco para minha esposa. Fecha parênteses. Nota mental, comprar brinco para a esposa. Mas enfim, quanto custa um brinco de ouro? Deve custar R$ 500. Mas qual é o valor desse brinco quando você ganha do seu marido um brinco? Na verdade, vocês não têm esposa nem marido, mas se você ganha do seu pai e da sua mãe, qual é o valor desse brinco? Vale muito mais do que R$ 500. Vocês poderiam pegar esse presente, vou vender lá pelos R$ 500 que meu pai e minha mãe pagou e eu vou ficar com esse dinheiro para mim. Não pode. Por quê? Porque esse brinco, ele vale muito mais do que os R$ 500 que o seu pai e sua mãe pagou. É aquele brinquedo que você ganhou, enfim, tudo. Esse é o valor que as coisas têm para nós. É o valor delas, o valor intrínseco delas, e não necessariamente o preço que elas têm. E a sabedoria? A sabedoria tem um preço e tem um valor. Nós podemos ver aqui nos versículos 13 a 18, que o valor da sabedoria, ela diz que ela vale muito mais do que o ouro, do que a prata, do que os rubis. Quanto vale 1 grama de ouro? Eu não sei quanto vale 1 grama de ouro. Eu acho que está na faixa de R$ 200, alguma coisa assim. Mas vale muito mais, vale bastante ouro. Eu sei que tem gente que me assiste e que não é criança. E tem gente que vai entender o que eu vou dizer. Por quê? Porque o Silvio Santos, se vocês conhecem, vocês são pequenos, não sei se conhecem o Silvio Santos, ele dizia assim, você vai ganhar tantos R$ 1.000 em barras de ouro, não é em dinheiro, e não é em cheque, em espécie, né, em dinheiro vivo, não, você vai ganhar em barras de ouro. E ele terminava dizendo assim, que vale muito mais do que dinheiro, porque o dinheiro vivo, a nota, o dinheiro lá que você põe na carteira, ele vai desvalorizando. O ouro não. O ouro não desvaloriza, pelo contrário, ele valoriza. Então, R$ 100.000 em barras de ouro vale mais do que dinheiro, porque valoriza. Então, feche parênteses aí, se você não entendeu nada do que eu disse, Silvio Santos, ouro vale mais do que dinheiro, deixa para os mais velhos aí, pergunta para o seu pai e para a sua mãe que história é essa, tá bom? Mas a sabedoria vale muito mais do que rubis, prata, ouro. Esse é o valor dela. E o preço? Quanto custa para nós obtermos sabedoria? O que nós precisamos fazer? Qual é o valor que nós precisamos dar? Qual é o dinheiro que nós precisamos dar para obter a sabedoria? Quanto você precisa pagar para obter sabedoria? A sabedoria vai custar, o seu tempo. O seu tempo é algo que é um dos poucos bens que você nasce com ele, é o seu tempo. Então a sabedoria vai requerer o seu tempo, você precisa dedicar tempo para obter a sabedoria. Não acho que você vai ler o livro de Provérbios uma vez só, ali em poucos minutos, e vai obter toda a sabedoria que Salomão tinha. Não é assim. Não é assim que funciona. Primeiro, tem que ter temor a Deus, como nós vimos lá atrás no primeiro capítulo. Depois, esforço. Depois, a dedicação. Procurar alguém como alguém que procura algo insistentemente, como alguém que, eu preciso achar essa sabedoria onde ela está, algo que procura com devoção, com dedicação. Então a sabedoria vai custar o seu tempo, esse é o preço da sabedoria. A sabedoria vai custar o seu esforço, não adianta gastar tempo sem se esforçar. É aquela criança lá que olha assim, não achei o que eu estava procurando. Não, você precisa se esforçar, levantar os móveis, mover as cadeiras, e se abaixar, levantar, passar a vassoura no chão para achar aquilo que você está procurando no seu quarto. Não adianta falar, mãe, onde está?
A sabedoria custa o seu esforço, o seu tempo. E a sabedoria também custa a sua disciplina. Não adianta ter uma vida desregrada, não adianta. Ter uma vida, acordo meio-dia, eu não leio a Bíblia, não faço oração, eu oro a hora que der, leio a Bíblia a hora que der. Não adianta. Você não vai obter sabedoria sendo indisciplinado, não tendo rotina, não tendo uma agenda, não tendo bons costumes. O costume cria em você uma boa disciplina, uma boa agenda, tarefas ali determinadas. É assim que você vai conseguir, você vai pagar, ou você vai pagar o preço de obter a sabedoria. E aí nós podemos ver, nós já vimos essa diferença nos versículos 13 a 15, a diferença entre preço e valor da sabedoria. Já mostrei para vocês aqui o valor dela, quanto custa para obtê-la. E a sabedoria também gera benefícios. Sim, a sabedoria gera vários benefícios. Eu queria estar aqui na sala de aula com vocês para identificar com vocês esses benefícios, ver se vocês conseguem identificar lendo os versículos 16, 17 e 18. Mas estou sozinho aqui, para quem não sabe, eu gravo as aulas na Sala Verde, o pessoal aqui da igreja sabe onde é a Sala Verde, e eu queria que vocês estivessem sentados aqui, mas não dá. Então vamos comigo aqui. Se você estiver comigo, pausa o vídeo antes de eu falar. Olhe para o versículo 16 e identifique aí no versículo 16 quais são os benefícios decorrentes da sabedoria. O que você ganha quando você obtém sabedoria. Veja aí no versículo 16, pausa o vídeo e anota. Vamos ver se bate com os benefícios que eu identifiquei. Então está aqui no versículo 16, aqui é o versículo 16, a sabedoria nos dá longevidade e prestígio. O que é longevidade? É viver bastante, viver muitos anos, por longos anos, viver bastante. E o que é prestígio? Não é aquele chocolate, é você ser bem aceito na sociedade. Ele vai falar aqui de riquezas e de riquezas e honra. Olha só, na sua mão direita, de quem da sabedoria, né, de quem tem a sabedoria, na sua mão direita há longevidade. Então a pessoa vive por longos anos. Mais uma vez, gente, não quer dizer que a pessoa sábia não morre cedo, não quer dizer isso. Mas por causa dessa sabedoria, porque ela sabe viver, porque ela teme a Deus primeiramente, e ela sabe viver, ela aprendeu na palavra como viver corretamente, ela é poupada inclusive da morte. Sabia? Sabe como acontece isso? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão chegando aí na adolescência e vão receber vários convites. E aí chega um amiguinho seu, te convida ou te oferece um cigarro para fumar. Oferece para você, ó, prova aqui que isso aqui é uma delícia, um cigarro. Aquela pessoa que tem sabedoria, esse negócio aí vai encurtar os meus dias. Eu posso ter câncer de pulmão, eu posso me viciar. Isso aí vai diminuir a minha vida. Então eu não vou, tenho sabedoria, eu não vou provar isso daí não. Prova aqui, prova essa droga, prova que você vai ficar muito legal. Isso pode me causar dependência, eu vou encurtar os dias da minha vida, isso vai alterar todo o meu corpo, então eu tenho sabedoria para dizer não. A pessoa que tem sabedoria, ela evita esses convites do mundo, essas tentações do mundo, né, que o mundo nos oferece. Então vocês estão chegando nessa idade, se já não sofreram convites assim, se já não tiveram propostas desse tipo, vocês provavelmente vão ter aí com os amiguinhos do mundo. E o mundo vai fazer várias propostas para vocês. E o mundo juntamente com o diabo, ele quer nos matar. Ele quer diminuir a nossa vida. Mas aquele que tem sabedoria, ele diz não, obedece ao Senhor, e isso lhe dá longevidade. E por que prestígio? Segundo aqui, prestígio. O que é isso, prestígio? Ele diz lá, né? E na mão esquerda, riquezas e honra. Que riquezas e honra serve como se fosse uma ideia só, né? A pessoa tem prestígio na sociedade. Quem tinha riquezas e honra na Bíblia? Vocês lembram? Eu lembro de Jó.
lá no primeiro capítulo de Jó, não dá tempo de ler, mas diz que Jó era alguém muito famoso, muito prestigiado onde ele morava, onde ele vivia. Então por quê? Porque ele tinha riquezas e bens, ele era um homem sábio, ele era um homem temente a Deus antes de tudo. Então isso gera, perante a sociedade, prestígio? Gera. Primeiro diante dos crentes, a pessoa sabe, aquela pessoa eu posso contar com ela, aquela pessoa ela é honrada. Ela é honrada. E ela prospera também. Ela prospera. A pessoa que tem sabedoria, ela não gasta tudo que tem. Ou ela não gasta mais do que ganha. Por quê? Porque ela tem sabedoria e sabe administrar os seus bens também. Então ela vira um referencial para muitas coisas, inclusive administração de bens e prosperidade. Então, a pessoa tem prestígio diante da sociedade. E no versículo 17... Dá pausa aí, anota o que você encontrou de benefício no versículo 17 e aí depois você compara aqui se foi o que eu achei. O que eu achei foi o seguinte: vida boa e paz. Versículo 17. Seus caminhos são agradáveis. O que significa isso? Que ele tem uma vida boa. O que é uma vida boa? É uma vida sem muitas necessidades, é uma vida de alguém que não bate a cabeça para aprender. Lembra que eu falei isso para vocês? Alguém que vive batendo a cabeça e não aprende com os próprios erros? Então, alguém que é sábio não faz isso. Alguém que é sábio vive bem porque não vive batendo a cabeça para aprender. Nossa, erra aqui, erra acolá, faz errado, não aprende nunca. A pessoa sábio aprende com o erro dos outros e aprende com a palavra, que já quer evitar que nós erramos, é isso. Quer evitar que a gente bata a cabeça. Quer evitar que isso aconteça. Então, a pessoa sábia tem uma vida boa, uma vida tranquila. E no final do versículo, e suas veredas são todas de paz. Nos relacionamentos, essa pessoa goza de paz. Ela não vive brigando com todo mundo e é um caos a sua vida. Não, porque ela tem paz. Antes de mais nada, ela tem paz no seu relacionamento com Deus, que é primordial, é essencial, importantíssimo para que nós tenhamos paz uns com os outros. Então essa pessoa tem temor de Deus, é sábia e tem paz com as pessoas. Ela goza de paz. As pessoas hoje vivem em pé de guerra, uma bagunça, um querendo passar a perna no outro, e brigam, e falam mal, e usam palavras que machucam, aquela coisa toda. A pessoa sábia, ela não usa palavras ferinas, por exemplo. Não usa palavras torpes, mas usa somente palavras que edificam, como diz o texto bíblico. Então, a pessoa sábia, ela olha para a palavra de Deus e usa isso e ela obtém paz. Não é aquela pessoa que responde tem um temperamento curto, não. Ela se domina, ela tem domínio próprio, ela se domina os seus impulsos, ela usa as palavras adequadas e isso gera paz na sua vida. Isso gera paz na sua mente, porque ela tem paz com Deus no seu coração. E versículo 18, olha só. Pausa o vídeo aí, escreva, vamos ver se você achou o que eu achei aqui. Versículo 18, a pessoa tem saúde e bênção. Bênção é um termo bem genérico, né? Vamos ver aqui o que ele diz no versículo 18. É árvore de vida para os que a alcançam. O que significa é árvore de vida? Nós já falamos sobre longevidade. Árvore de vida pode remeter à ideia de saúde, a ideia de viver para sempre. Claro, alguém que é sábio não vai viver para sempre, óbvio. Mas quando se fala em árvore de vida, é algo que mantém a saúde da pessoa. É algo que dá vida, então a sabedoria vai dar vida para ela, não vai viver doente. Já dei exemplos aqui para vocês de coisas que encurtam a nossa vida, que nos deixam doentes. A pessoa sábia, ela procura o médico, ela se trata, ela não é teimosa. Então a pessoa sábia, ela tem essa postura diante da vida e ela acaba sendo uma pessoa saudável. Ela não come só batata frita, ela não come só ovo frito, ela não come só carne, ela tem uma dieta equilibrada também, porque ela é sábia, e isso vai gerar saúde para os ossos dessa pessoa. Eu acabei esquecendo de ler os textos aqui com vocês, mas vamos voltar lá. Primeiro versículo 18, né?
é árvore de vida para os que a alcançam e todo aquele que a conserva é feliz. Eu coloquei aqui bênção de um modo geral, mas pode ser também felicidade. A pessoa que é sábia, ela é feliz. Abre aí a sua Bíblia em Eclesiastes 7:12, tá? O próximo livro aí, se você está em Provérbios, o próximo livro já é Eclesiastes 7:12, diz assim: porque a sabedoria serve de defesa, assim como o dinheiro serve de defesa, mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Olha só, ela dá saúde, ela preserva da morte, preserva da morte. A diferença é essa. Quem tem dinheiro e não é sábio, acaba se acabando aí nos prazeres da vida. Mas quem é sábio, preserva a própria vida, tem saúde. A pessoa tem saúde, ela cuida do próprio corpo. E aí a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios que o nosso corpo, o corpo do crente é templo do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, nós não podemos entregar esse corpo à imoralidade. E o incrédulo que não tem sabedoria vinda de Deus entrega o corpo à imoralidade. E isso pode gerar doenças venéreas, isso pode gerar doenças, inúmeras doenças. Pode até encurtar a vida da pessoa com doenças incuráveis, como a AIDS, por exemplo. Vejam como faz toda a diferença ter essa sabedoria que começa com o temor a Deus. Porque eu amo a Deus, porque eu tenho um relacionamento com Ele agora, por meio de Jesus, o que eu faço? Eu leio a palavra dele, eu conheço a sabedoria que vem dele para poder saber viver do modo que ele quer. E isso vai me gerar vários benefícios: saúde, felicidade, bênçãos inúmeras vão cair sobre a minha vida. Aí a parte lá, o versículo 17, vida boa e paz, está aí em Provérbios 8:18. Provérbios 8:18 diz assim: riquezas e honra, que é o termo que está lá, estão comigo, sim, riquezas duradouras e justiça. A pessoa, ela é um referencial para as outras. Isso por quê? Porque ela tem uma vida boa e ela goza de paz. E longevidade e prestígio, 9:11, Provérbios 9:11. Pois por mim os teus dias se multiplicam e anos de vida te serão acrescentados. Aqui é a sabedoria falando, por mim. A sabedoria falando, por mim, os teus dias, você que tem a sabedoria, os teus dias se multiplicam e os anos de vida te serão acrescentados. Longevidade, a pessoa que tem sabedoria. Tem uma promessa que Deus fez lá no Novo Testamento, nos 10 mandamentos. Nós deveremos honrar pai e mãe para que os nossos dias fossem longos sobre esta terra. Quem honra pai e mãe é uma promessa, né? Um mandamento com promessa. Então, honre seu pai não quer dizer, gente, aquele que honra o pai não morre cedo. Mas por causa da sua fidelidade a Deus. Deus o honra, Deus o agracia e enche ele de bênção. Eu quero terminar aqui falando para vocês sobre algo que também teve preço e tem um valor. Algo que teve preço não é a sabedoria, nós já falamos sobre ela, mas é algo que também começa com S, que é a salvação. A salvação teve um preço. Que preço que foi pago? Que preço foi esse? Qual era o preço da salvação? Era muito mais do que um PlayStation 5. PlayStation 5 era muito mais do que R$5.000 que está lá na tabela do PlayStation 5. É muito mais. Qual era o preço da nossa salvação? Para sermos salvos do inferno, para sermos salvos do pecado, para sermos salvos da nossa culpa, qual era o preço a ser pago? A nossa própria vida. Não era isso o preço? O nosso próprio sangue. Mas nós pagamos esse preço? Nós não pagamos esse preço. Quem pagou esse preço para nós? Foi o Senhor Jesus que pagou com o seu próprio sangue. A Bíblia diz que nós fomos comprados por preço. E que preço foi esse? Lá em Atos 20:28 diz que Deus deu o seu próprio sangue para nos salvar. Esse preço precisava ser pago? Deus poderia falar, não, é de graça. O preço estava lá, alguém precisava pagar.
Quem ia pagar? Eu ia conseguir pagar? Não, não ia conseguir pagar. Mas Jesus veio, se encarnou e derramou o seu sangue para pagar o preço da minha salvação. E agora, essa salvação que eu tenho, qual é o valor dela? Inestimável. Escrevam aí, é mais uma palavra para vocês aprenderem. Inestimável é o preço, é o valor da nossa salvação. Por quê? Porque nós ganhamos de graça. Eu não paguei nada para ter minha salvação. E eu a recebi de graça e ela tem um valor para mim inestimável. E o que eu faço então? Já que eu recebo um presente que custa tão caro, que custou a vida, o sangue da pessoa que me deu. O que eu faço com esse presente? Eu vivo para sempre, para agradecer essa pessoa que me deu esse presente, que é o Senhor Jesus. E como eu faço isso? Lendo a sua palavra, orando, tendo comunhão com o seu povo que foi comprado por esse mesmo sangue. É assim que eu agradeço, é assim que eu mostro, que eu demonstro gratidão por esse presente inestimável que eu recebi. É assim que o crente faz. Ele não despreza o presente da salvação. Pelo contrário, ele agradece, ele ama o Senhor ainda mais, ele se devota, se consagra, se dedica a Deus ainda mais. Por quê? Porque ele sabe que a salvação tem um valor inestimável. E o preço que foi pago foi o sangue do próprio Senhor Jesus. Tá bom? O versículo de hoje é este versículo aqui, em Provérbios mesmo. É melhor adquirir sabedoria que ouro e é melhor obter entendimento que prata. Está dizendo a mesma coisa em duas frases. Vocês perceberam isso, né? Espero que tenham percebido. Provérbios 16:16. É a mesma frase, só que dita de duas maneiras. É melhor adquirir sabedoria que ouro e é melhor obter entendimento que a prata. Certo? Que vocês saibam disso, saibam do valor e preço da nossa salvação e da sabedoria que nos é dada de graça por Deus. Já mencionei aqui para vocês em outras oportunidades o texto de Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente. Dá livremente para nós. Ele dá sem segurar, né? sem fechar a mão, não vou dar não. Mas lembre-se que a sabedoria tem um preço e tem um valor. O valor dela é mais do que o ouro, mais do que a prata. Mas o preço nós temos que obter lendo a palavra, nós temos que pagar lendo a palavra. Não adianta você achar que a sabedoria vai cair do céu na sua cabeça. Não vai. Provavelmente, é muito mais provável que algo ruim vai cair na sua cabeça. Um tijolo, uma lata de tinta, um cocô de pombo. Mas você precisa baixar a sua cabeça e olhar para o livro para você obter a sabedoria e orar a Deus e ter comunhão com os irmãos, porque nós obtemos também sabedoria através da comunhão dos irmãos na igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.